Pergunta do André, como eu vejo as oportunidades dos FOFs hoje em relação ao desconto duplo das cotas que os fundos estão enfatizando hoje em dia? Ciclo, pode ter certeza, André, que daqui a alguns anos, quando o juro voltar a cair, a gente vai estar vendo aqueles comentários, não, só investe em FOF é muito melhor, dá muito mais rendimento do que os outros e tal, ciclos. Então, tem oportunidade agora nos FOFs? Sim, tem oportunidade agora nos FOFs, não tenha dúvida. Tem um desconto duplo? Tem. Podia ser triplo, quádruplo, não importa. Quando, se você comprar agora, quando que você vai se apropriar desse desconto aí? Só quando o juro cair. E ponto final. Só quando o juro cair e o preço das cotas subir. Então, eles estão baratos agora por algum motivo específico. O FOF tem que estar barato nesse momento, porque especificamente o FOF se sai pior do que o fundo de shopping, o fundo de... Não, é um movimento sistemático. Aliás, desculpe, sistêmico, é um movimento sistêmico. O juro subiu, o preço das coisas caiu, certo? E aí gera, no caso do FOF, um duplo desconto, né? Porque o FOF está descontado ao valor patrimonial e boa parte das posições que ele comprou também está abaixo do patrimonial. Então você olha e fala, meu, não faz sentido isso. Eu vou comprar porque uma hora isso aqui vai, né? Esse duplo desconto vai deixar de acontecer e isso significa que a cota vai valorizar e eu vou ganhar dinheiro com isso, além dos rendimentos. Tá certo? Tá certo. Mas que hora é essa? É quando o mercado perceber que o FOF da Quineia tem uma gestão melhor do que a média, então não deveria estar descontado assim, ou que o FOF da Red ou o FOF da Aliança. Não vai ser por um motivo específico, não vai ser o FOF A, B ou C que vai valorizar antes dos outros. Vai ser novamente por um movimento sistêmico. E o que vai gerar esse movimento sistêmico? A taxa de juros no Brasil cair. Tá certo? Então, o legal do fundo imobiliário é que ele te paga para esperar a taxa de juros cair. Todo mês vai pingar um rendimento lá, ok? Então, tem a oportunidade de comprar bons FOFs, lógico, né, bem geridos, sim. Isso, você vai ser recompensado por essa espera? Vai, é líquido e certo porque são os ciclos. Quando? Eu não faço a menor ideia, tá? Mas o juro não vai ficar alto para sempre, vai cair, e quando cair não vai ficar baixo para sempre também, depois volta a subir e tudo mais. Agora, só vai acontecer essa valorização quando o juro começar a cair, tá? E quando o juro cai, a gente não tem como saber, ok? O fato relevante do XPAG, o André está aqui se esforçando em dar informação, é uma emissão de 30 milhões a R$ 9,61 e custos de 4% o custo da emissão. Maravilha, feito aqui o resumo. O Bruno está falando aqui, ele sabe que eu não falo de fundos específicos e tal, mas tem uma pergunta sobre o JRDM11, que passou a distribuir rendimentos mais irregulares. Suspeito que por troca de administrador. Aí, Bruno, eu não vou nem sabonetar. O problema é o seguinte: esse fundo específico que você está falando, eu não acompanhei, não sei do que está se tratando. Se soubesse, falaria. Mas dá uma investigada. Eu sei que é um fundo mais antigo e é um fundo de shopping, né? Trocou administrador, sim. Não tinha, no passado não tinha renda mínima garantida, deixou de ter. Você dá uma investigada no que pode ser que está acontecendo. Eu realmente não sei, mas já, se é que já não vê essa resposta, alguém no chat vai te falar, né? Bom, eu fico vendo as perguntas e esqueço aqui do link, né? Deixa eu colocar o link para o cara a cara. Se alguém quiser vir bater um papo, dar uma opinião, uma crítica, sempre super bem-vindo. Bastante gente ao vivo hoje, né? Ó, o Jorge falando, tem uma renda a mais aqui com uma duration de mais de 40 anos. Eu acho isso sensacional, né, Jorge? Imagina, pô, vi esse país ainda com inflação, né? Não trabalhava, mas já tinha noção do que estava acontecendo ali. E não tinha longo prazo no Brasil. Agora alguém ter, assim, disposição e disponibilidade, né? Existe um título disponível e há quem tenha essa disposição de falar, vou emprestar para o governo por mais de 40 anos. É sensacional.
apesar de tudo, esse país vem melhorando muito, sempre muito aquém do que poderia. Sempre muito aquém do que poderia. Por quê? Porque tem um bando de vagabundo lá em Brasília, não importa se é de esquerda, de direita, do meio, em cima, embaixo, tem um bando de vagabundo lá em Brasília, sempre teve e vai continuar tendo, e que faz com que a gente esteja sempre aquém do nosso potencial. Mas a gente tem potencial, a gente tem riquezas naturais, riquezas intelectuais e tal, e o país vai melhorando. Olha para trás, o país é muito melhor hoje do que era no passado. Estou falando da semana passada, não estou falando de 3 meses atrás. Ah, esse presidente é uma merda, o outro que era bom. Isso é curto prazo. Olha de 15, 20 anos para trás, o quanto esse país melhorou, certo? Então, o fato de ter um título com 40 anos de prazo uma amostra inequívoca de quanto vem melhorando as coisas, certo? O país vai melhorando, Vai estar sempre aquém do potencial, sempre, por causa desse bando de vagabundo que tem em Brasília. Em Brasília, nas câmaras municipais, nos municípios, enfim, esse bando de vagabundo que são os políticos do nosso país. Não vou dizer que é só no nosso país que tem político ruim, mas aqui a coisa ficou de um jeito tão nojento, que gente correta nem passa nem perto da política. Então eles vão estar sempre trabalhando pelo nosso atraso, mas ainda assim o país é uma locomotiva tão grande que vai muito mais devagar do que poderia, mas vai melhorando. Pouco a pouco as coisas vão melhorando. Olha que legal, o Marcos falando aqui que está lendo o prospecto do FLM 11, Agro de Fazendas, e tem uma aula de fatores de risco. São pelo menos 90 riscos enumerados. O Marco, prospecto inicial foi a minha principal fonte de aprendizado. Tenho certeza que do André Bassi também, de todo mundo começou naqueles tempos, quando tudo era mato, vamos dizer assim. Prospecto inicial foi a nossa principal fonte de aprendizado e continua sendo. É super, super legal e importante ler prospecto inicial para esse tipo de coisa que você está notando aí. E tem uma coisa interessante que eu gosto de falar. Você usou principalmente tá certinho aí, né? Tem uma aula de fatores de risco. Tem mais de 90 fatores de riscos enumerados. Risco mesmo, um único, né? Só existe um único risco ao investir dinheiro em produtos financeiros. Fundo imobiliário, ações, CDB. Só existe um único risco: perder dinheiro. Fatores que podem levar ao risco perder dinheiro, 90 é pouco. Deve ter 900. Tá? Mas são fatores que podem levar a um único risco, que é perder dinheiro. Esse é o único risco que quem faz investimentos de fato assume. Mas muito bem observado, hein? Ler prospecto inicial é uma baita fonte de aprendizado. Pergunta do Cristóvão: no caso de vender cotas para balancear a carteira, seria no caso do valor do aporte não ser relevante? Cristóvão, eu acho, sim, vender cotas, você vai balancear a sua carteira, você vai vender se aquilo que você vai vender tá um desaforo de caro. Entendeu? Nesse momento que a gente está passando, se tem, falando de fundo imobiliário, tá? Não vou falar de outras classes de ativos, falando de fundo imobiliário, se tem alguma posição do seu portfólio que acabou ficando gorda demais, é porque as demais valorizaram muito. Então, faria mais sentido você privilegiar aportes naquilo que tem qualidade e que desvalorizou, do que efetivamente vender aquilo que simplesmente não caiu, tá certo? Porque eu duvido que tenha alguma coisa na sua carteira que subiu demais nos últimos anos no mercado de fundos imobiliários, tá? Ainda assim, quer vender uma parte, como o XP Malls fez vendendo uma parte lá do shopping na semana passada, venda uma parte, ok? Se a diferença entre os demais ficar grande demais, né? E o que você quer é rebalancear. Agora, você vai escolher vender ao invés de fazer novos aportes na outra fase, na fase em que o juro está lá para baixo e que as coisas começam a subir e algum segmento acaba subindo demais e fica um desaforo de caro. Aí venda, pelo menos uma parte venda, certo? Nos últimos tempos,
Veja, os fundos de papel atrelado ao IPCA estão bombando, aí vem a deflação, os preços caem, aí agora volta devagarzinho a inflação, os preços começam a subir. Então, naquela época em que estava bombando, estava um desaforo de caro, e por que desbalanceou, tá? Porque eu não estou te falando para ficar fazendo trade de um mês para o outro e tal, 6 meses, 1 ano, quando você olha, está desbalanceado, o fundo de papel está muito maior do que deveria ser pelo seu planejamento, e você vai olhar, eles estão acima do patrimonial, estão num preço que é um desaforo, vende, não tenha dó de vender. Galpões de logística, agora estão começando a dar uma arrefecida, subiu demais no seu, mas eles não subiram demais, eles só mantiveram os preços, né? Então, nesse momento, no momento da crise, do juro muito alto, dos preços muito baixos, talvez seja mais o caminho de você rebalancear fazendo aportes nos outros e não no que está desbalanceado do que vender.